Queridos, essa temática de demografia ou população é fundamental na preparação de vocês para o Enem. Contudo, de antemão, é necessário que vocês absorvam todo um glossário, um vocabulário que tem sido cobrado sobremaneira em processos seletivos. Glossário envolvendo essa temática população ou demografia. Mais à frente, vocês conseguirão absorver e fazer uma ponte com outras temáticas, os subtemas dentro desse macrotema de população, como, por exemplo, teorias demográficas, como também, por exemplo, transição demográfica e população brasileira, tá bom? Caracterização da sociedade brasileira. Vamos lá. Quando a gente trabalha com essa temática de população, às vezes os alunos até absorvem muitas informações. É simples, porque assim, você assiste um noticiário, você assiste um documentário, você assiste uma série, você lê um jornal específico, uma matéria, etc, etc. E aí você consegue absorver muitas informações sobre a caracterização da sociedade mundial, da sociedade brasileira, sobre vários pontos e indicadores sociais e econômicos que, porventura, serão fundamentais nessa temática. Contudo, quando vocês se deparam com questões no Enem ou em outro processo seletivo, é muito comum que o aluno tenha dificuldade de diferenciar ou distinguir alguns termos, alguns conceitos, algumas definições. E aí é necessário a gente fazer um preâmbulo, um resumo sobre essa demografia geral, sobre esses aspectos populacionais de forma geral. Joinha? Eu sempre costumo, de antemão, fazer essa introdução, não é? Primeiro, explicar o que seria esse crescimento vegetativo natural, trazendo também conceitos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, distinguindo taxa de natalidade e taxa de fecundidade, que pega muita gente, tá? Distinguindo também população de povoamento, que parece simples, mas também às vezes tem aluno que perde uma questão por não saber a diferença entre população e povoamento. Joinha? Então vamos lá. Queridos, quando a gente fala em população, a gente está falando de habitantes, não é verdade? Beleza. Então, primeira coisa que eu quero que vocês consigam distinguir, diferenciar dentro dessa temática de aspectos populacionais ou aspectos demográficos é a distinção de população e povoamento. Vamos lá. População está associada ao número total de habitantes, tá? É todo um contingente populacional existente em uma nação, em um país, em um estado-nação, em um território. Já povoamento seria essa população associado a um território específico. Seria o número total de habitantes em relação ao seu território, a sua poligonal espacial. Por isso que normalmente quando se fala em povoamento, se fala em densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Um outro termo que surge muito e que confunde a cabecinha de muitos alunos é população absoluta e população relativa. População absoluta é o número total de habitantes, ou seja, a população de um país, de um município, de um estado, etc. E quando vocês escutam falar em população relativa, associe diretamente com a densidade demográfica e com o povoamento. Joinha? Belezinha? Então fixou os olhos aqui, ó. Olhou para a luz aí, se concentrem. Vamos lá. Nem sempre, queridos, um país ele é populoso e automaticamente ele é povoado. Poderá existir situações em que uma nação, um país, é populoso, contudo não é povoado, como pode existir também o contrário. Nações que são muito povoadas, mas que o contingente populacional total, ou seja, o número total de habitantes, não... Queridos, então, ó, população e povoamento. Brasil é um país muito populoso, tem mais de 200 milhões de habitantes, já está ultrapassando os 210 milhões de habitantes. Contudo, tá, não é considerado um país povoado. Por quê? Porque é um país muito extenso, muito dados. Então, como é um país muito robusto,
em tamanho territorial, em poligonal espacial, se for distribuir esse total de habitantes em seu território, irá perceber que o número de habitantes por quilômetros quadrados é baixo. Então, consequentemente, se pegar e fizer uma relação direta do número total de brasileiros pelo tamanho do território do Brasil, irá perceber que o Brasil é pouco povoado. O que realmente é visível no Brasil é uma má distribuição desse contingente populacional. Joinha? Então, isso que vocês precisam ficarem muito atentos, tá? Um outro exemplo que nós temos é o Japão. O Japão é um território insular, uma ilha, que fica no Oceano Pacífico, no extremo oriente, tá, do planeta. Quando a gente analisa o Japão é um país pequenininho. Então, o que acontece, queridos? Quando a gente analisa o Japão é um país populoso. Sim ou não? Sim, é um país populoso. Só porque o Japão é considerado um país populoso. Porque o Japão tem mais de 140 milhões de habitantes. Então, é um país que está entre os 10 mais populosos do planeta. Mas ele é muito mais povoado, porque ele consegue colocar 140 milhões de pessoas, de habitantes, em um território muito pequenininho. Consequentemente, a densidade populacional, a densidade demográfica é elevada, tá? Então, tenham cuidado com isso. Existem países que irão apresentar um número total de habitantes muito robusto, tá? Mas que não serão muito povoados em virtude do tamanho territorial. Um outro exemplo é os Estados Unidos, muito populoso, tem mais de 350 milhões de habitantes, é o terceiro país em termos de população total do planeta. Primeiro é a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Segundo é a Índia, com 1 bilhão e mais de 200 milhões de habitantes. Terceiro colocado é a Indonésia, uma ilha, um arquipélago com várias ilhas que fica no sudeste asiático, fazendo fronteira já com o norte da Oceania. Quinto colocado é o nosso Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, tá? Os Estados Unidos, mesmo tendo a terceira maior população mundial, tem uma baixa densidade demográfica, tem um baixo povoamento, porque o seu território é muito grande. E aí, quando se faz uma relação do número total de habitantes pelo espaço que essa população está inserida, dá um número baixo de habitantes por quilômetros quadrados. Então, é muito populoso e pouco povoado. O Japão já é um outro caso. É muito populoso e também é muito povoado. A Índia também é muito populosa e muito povoada. A China de forma mediana, tá? Mesmo tendo a maior população mundial, o território também é muito grande. Joinha? Enquanto alguns países pequenininhos, por exemplo, na Europa, né? Se vocês pegarem o oeste europeu, a parte rica da Europa, a Europa Ocidental, que vislumbra os nossos olhos, Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, enfim, Espanha. Se vocês pegarem os 27 países, vamos colocar os 27 da União Europeia, da parte rica da Europa, faz parte do principal bloco econômico mundial. Se vocês pegarem os 27 e olharem o território total da soma de todos eles, dá aproximadamente 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um pouquinho mais de 4 milhões. O Brasil sozinho tem 8 milhões e 500 mil. Então o Brasil tem mais do que o dobro. Vamos colocar aí o dobro de 27 países juntos. É por isso, queridos, que quando vocês olham os inimigos de plantão lá no Instagram ou no Facebook postando fotos em Portugal, na Irlanda, na Itália, e eles visitam vários países, aí você olha assim, cara tá por dentro, tá cheio da nota, tá de vento em popa aí. Muitas vezes ele teve o dinheiro só para ir para um país europeu. Chegando lá, é muito baratinho você visitar 4, 5, 6 países em 2 dias, 3 dias. Primeiro, porque é muito barato você viajar de metrô. Segundo, que os modais de transporte, sobretudo modal ferroviário, é muito eficiente, né? Muito eficiente mesmo no continente europeu e muito barato. Você consegue aí cortar vários países. Entrou já. Pronto. Então, queridos, é muito interessante também a gente analisar esse aspecto, tá, global, enquanto distribuição populacional. Esses países da Europa Ocidental,
como eles são pequenos, e mesmo tendo uma população pequena, tem países na Europa Ocidental que tem 20 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes, e mesmo assim são muito povoados porque o território é muito pequeno. Consequentemente, vai ter um número de habitantes em relação a quilômetros quadrados bem elevado. Joinha, tranquilinho, belezinha. Um outro tópico que eu costumo trabalhar em relação aos aspectos demográficos, que eu acho fundamental, é quando a gente fala em crescimento vegetativo ou natural, queridos. Crescimento vegetativo ou natural é o crescimento populacional, tá? E o crescimento populacional de um país ou de uma nação vai depender de dois indicadores sociais: taxa de natalidade e taxa de mortalidade, tá bom? Repetindo, crescimento vegetativo natural é o crescimento populacional de uma nação, que será medido pela diferença da taxa de natalidade e pela taxa de mortalidade. Atenção! Muitos alunos perdem questões de população por não saberem diferenciar taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Há uma diferença? Claro que há. Os dois falam sobre nascimento, falam de nascimento, mas não são o mesmo conceito, porque se fossem, não tinham para que ser palavras diferentes, né? Enfim. Então, qual a diferença entre taxa de natalidade, de fecundidade, e que eu nunca compreendi? Vamos lá, vocês irão absorver agora. Fixou os olhos aí na lousa, para jamais se perderem uma questão envolvendo taxa de natalidade em comparação com taxa de fecundidade e vice-versa. Queridos, quando vocês ouvirem falar em taxa de fecundidade, é o número de nascidos per capita, por cabeça, por mulher, durante todo o seu período reprodutivo. O período reprodutivo da mulher vai da menarca, primeira menstruação, que ela consegue aí ovular, consequentemente esse óvulo pode ser fecundado, até a menopausa, em que há uma sessão, né, no caso aí, finaliza um processo aí de ovulação. Então ela deixa de ovular, consequentemente não consegue mais fecundar um óvulo. Joinha? Então durante esse intervalo de tempo da menarca até a menopausa, é o que nós chamamos de período reprodutivo de uma mulher. E a taxa de fecundidade é o número de filhos por cabeça, por cada mulher, numa sociedade. Vamos fazer aqui um exemplo. Letícia, que entrou há pouco tempo. Imaginem, conjecturem que Letícia já é uma senhora, com 60 anos. E durante o seu período reprodutivo, Letícia teve 5 filhos. 5 filhos. Então, vai entrar para os cálculos, repetindo, vai entrar para os cálculos da fecundidade por cabeça, por mulher, por Letícia, 5 filhos, porque ela teve 5 filhos em períodos diferentes, em épocas diferentes, mas teve 5 filhos durante o seu período reprodutivo, durante a sua vida reprodutiva. Joinha? Já a taxa de natalidade também fala de número de nascidos, mas detalhe, a taxa de natalidade é em relação a um recorte temporal específico. De outra forma, falando, o que seria esse recorte temporal específico? Vai depender do objeto analisado, do objeto de estudo. Imagine que eu estou fazendo uma pesquisa para uma universidade, sou um estudante de medicina, e aí eu digo assim, olha, um professor pede para mim, eu sou um estudante, e diz assim, olha, Arion, você precisa fazer um estudo na taxa de natalidade de Mossoró de 2010 a 2020. Então eu procuro as maternidades de Mossoró, bem como os locais onde há impressão de certidão de nascimento, no caso nos cartórios, e faço um levantamento dos nascidos em Mossoró no intervalo de 2010 a 2020. Ou então, como é mais comum, no intervalo de 12 meses, analisam qual foi o número de nascidos em Mossoró ou em qualquer outra cidade ou em qualquer outro país. E aí para fazer uma análise evolutiva, para saber se a população está aumentando, se a taxa de natalidade está aumentando ou está diminuindo, quais foram os fatores que atuaram nesse aumento, quais foram os fatores que atuaram nessa queda, nessa diminuição. Joinha? Então vamos lá.
A taxa de natalidade é o número de nascidos em relação a um recorte temporal específico. Vamos pegar o caso de Letícia mais uma vez. Imagine que o quinto filho de Letícia nasceu em 2010. Ela teve aí 5 filhos, um filho em 92, outro filho em 98, outro filho em 2000, outro em 2006 e o último em 2010. Já uma gravidez de risco, mas ela teve. Imagine aí, conjecturem. Para a taxa de natalidade não irão entrar os 5 filhos de Letícia, só irá entrar o último, porque lembre que o estudo que eu fiz foi de 2010 a 2020. Como o recorte temporal é de 2010 a 2020, só vai entrar para os cálculos da taxa de natalidade o filho que nasceu nesse intervalo de 2010 até 2020. Que, pegando Letícia como exemplo, nós só temos o último filho dela. Joinha? Belezinha? Tranquilinho? Conseguindo compreender essa parte aí da diferença da taxa de natalidade para a taxa de fecundidade? É importante isso, tá? Já a taxa de mortalidade, ela tem aí uma diferença também. Pode ser de forma geral, mortalidade sem associar nenhuma faixa etária específica, como nós temos a mortalidade infantil, que é o número de bebês que morrem até 1 ano de vida, né? Que também entra aí para alguns indicadores sociais importantes, como, por exemplo, questões sanitárias e de saúde, enfim, higiênicas, tá? Dependendo desses fatores, a taxa de mortalidade será maior ou menor, mortalidade infantil no caso, tá bom? Na frente eu dou mais exemplos para vocês. Contudo, queridos, o que eu quero que vocês absorvam é o seguinte: crescimento vegetativo ou natural é o crescimento populacional de uma nação. Se eu tiver a taxa de natalidade superior à taxa de mortalidade, como tem aí nessa lousa embaixo, eu terei um crescimento vegetativo natural positivo. A população está crescendo, porque está nascendo mais pessoas do que estão morrendo. Joinha. Quando ocorre o contrário, quando morrem mais pessoas do que nascem, esse crescimento vegetativo natural ele será negativo. E quando a taxa de natalidade e mortalidade é praticamente a mesma ou muito próxima, nós afirmamos que é um crescimento vegetativo ou natural nulo. Joinha. Lembrando, queridos, que tanto a taxa de natalidade como a de mortalidade, como a de mortalidade infantil é associado pelo número de nascidos ou o número de óbitos, no caso, mortalidade, multiplicado por 1000, dividido pela população absoluta. Notem que, normalmente, queridos, quando vocês se deparam com percentuais de taxa de mortalidade, natalidade, fecundidade, mortalidade infantil, aparece assim, ó. Esse valor assim, ó, 44, vamos associar assim, 44, e não é nem por cento, é como se fosse um símbolozinho, porque que não dá para fazer na lousa, porque não tem um símbolo aqui para mim fácil, mas é como se fosse um símbolo de percentual com outro zero do lado. Por quê? Porque não é para 100, 100 é em percentual, por cento, por 100, será por 1000, então será uma bolinha, uma barrazinha de divisão e 2 bolinhas representando em 1000, que nesse caso nós podemos afirmar que morrem 44 a cada 1000 nascidos, tá? Só para vocês terem a noção como é que aparece em questões ou quando vocês se deparam com esse conteúdo nos materiais didáticos. Joinha, belezinha, tranquilaço. Conseguiram absorver essa lousa aí? Porque a gente vai para uma outra lousa, tá bom?